Quadro Passando a Bola, palestra sobre o fascismo e seleção de voluntários para a divulgação do restaurante universitário. Hoje, no seu telejornal UERJ Online. Olá, começa aqui mais uma edição do telejornal UERJ Online. E vamos agora com a nossa repórter Flor Castilhos, que tem informação sobre a palestra A Memória do Fascismo e a Resistência da Itália, que acontece hoje na Faculdade de História. A palestra A Memória do Fascismo e Resistência na Itália é uma realização do Laboratório de Estudos de Imigração da UERJ. Para isso, a universidade contará com a presença do professor Dr. Bruno Groppo, historiador francês da Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne. O evento acontece hoje, às 18 horas, no 9º andar, no auditório de pós-graduação de História. Estou aqui com a organizadora do evento, a professora Érica Sarmento, e o palestrante, professor Bruno Groppo. Professora Érica, você poderia falar como aconteceu esse contato com o professor Bruno? Então, bom, esse evento está sendo organizado primeiramente pelo LABIME, que é o Laboratório de Estudos de Imigração, que é coordenado pela professora Helena Medeiros, por mim, Érica Sarmento, e por Cileia Marques, que é a outra colega. O contato com o professor Bruno, ele, na verdade, foi um contato informal, né, através de uma amiga que temos em comum, que é uma outra professora, que estudou na França, e nos apresentou. Então, o Bruno, sempre muito solícito, né, nós o convidamos a participar dessa atividade, que nos desse uma conferência, uma palestra para os nossos alunos, e ele gentilmente aceitou. Ele está como professor visitante na UF, né, e desenvolvendo trabalhos de investigação aqui pelo Rio, com temáticas relacionadas ao mundo contemporâneo, e nos deu a honra, né, de estar aqui conosco hoje, compartilhar com os alunos os seus conhecimentos. E, professor, o senhor poderia falar um pouco para a gente os principais pontos que o senhor vai abordar hoje na sua palestra? Sí, hoy voy a hablar de la memoria de la resistencia y del fascismo y de la Segunda Guerra Mundial en Italia, dentro de un marco más general, que es como a partir de 1945 en Europa se piensa y se racconta la historia inmediata y en particular la historia de la Segunda Guerra Mundial. Estoy trabajando sobre este tipo de tema desde varios años y lo que me interesa, entre otros, es por un lado la construcción de relatos parcialmente míticos a propósito de este periodo, y por otro lado ver la evolución, digamos, de la historiografía propriamente dicha. Muito obrigada aos dois e parabéns pela iniciativa. Flor Castilhos para o telejornal UERJ Online. Hoje, no quadro Passando a Bola, João Vitor Figueira apresentará sua visão sobre a ascensão da equipe do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Em junho deste ano, o Vasco quebrou o jejum de 11 anos sem a conquista de um campeonato de dimensão nacional, ao levantar o caneco da Copa do Brasil e, consequentemente, garantiu uma vaga na Libertadores de 2012. Só que o time não se acomodou por aí e agora se vê com chances claras de conquistar o pentacampeonato brasileiro. Após a goleada aplicada no Cruzeiro, no último domingo, com direito a show de particular Diego Souza, o Vasco se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro. A diferença para o segundo colocado, Corinthians, agora é de 2 pontos. A torcida vascaína, como não poderia deixar de ser, apoia o time mais do que nunca. Os cruzmaltinos vêm enchendo os estádios e recuperando o orgulho de ser vascaíno, tão abalado depois do jejum de títulos e do rebaixamento para a Série B, no ano de 2008. Os ingressos para a partida contra o Corinthians, neste domingo, às 16 horas em São Januário, esgotaram em questão de horas. A partida vem sendo considerada a final antecipada do Brasileirão, e a atitude da torcida demonstra a confiança depositada no time de Juninho e companhia. No elenco, destacam-se o meia Diego Souza, que após passagens apagadas pelo Atlético Mineiro e Palmeiras, reencontrou seu bom futebol, o zagueiro Dedé, que antes era contestado pela torcida vascaína e agora é presença certa em todas as convocações de Mano Menezes, além dos novos craques como Rômulo e Fagner e os velhos ídolos da história vascaína como Felipe e Juninho.
Ainda faltam 12 rodadas para o término desta edição do Brasileirão, ou seja, muita coisa ainda pode mudar, é claro. Mas o futebol apresentado pelo Vasco já pode dar aos torcedores a esperança de ver o time ser campeão nacional mais uma vez, fechando com chave de ouro o ano marcado pelo renascimento do Gigante da Colina. O Laboratório de Comunicação Integrada irá selecionar 10 voluntários para um trabalho temporário de divulgação do restaurante universitário da UERJ. Os estagiários devem cursar Relações Públicas ou Jornalismo para se candidatar às vagas. Os alunos serão divididos em 2 turnos, de 11 às 13h30 ou de 17 às 19 horas, e receberão bolsa auxílio e certificado de horas de trabalho interno. Quem se interessar deve comparecer à sala 10.030 nesta sexta às 16 horas, com uma cópia do seu currículo impresso. E fica por aqui mais uma edição do Telejornal UERJ Online. Não deixe de conferir o Penúltimas, que vai ao ar no nosso canal no YouTube hoje. Até uma próxima conexão.